quero já começar aqui com vocês, já que eu tenho batido muito na questão do assunto das fake news, daquilo que vem acontecendo aí durante os dias. Todo dia tem uma notícia nova aí para a gente ter que trabalhar. E essa aqui eu fiz questão de trazer, não é um editorial, hoje é uma notícia que saiu ontem. Eu falei, não, eu vou levar e a gente vai falar um pouco dela. Há uma notícia do Poder 360 que diz exatamente o seguinte. Deixa eu colocar a cara do Vorcaro aqui um pouquinho menor para a gente ver a notícia completa. Então, empresa do Vorcaro fechou 303 milhões e 650 mil em contratos com o governo Lula. Então, assim, gente, olha o título dessa reportagem, tá? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer empresa de Vorcaro. Então, é uma empresa ligada ao Banco Master. Está querendo dizer que o Vorcaro faz negociação direta com o presidente da República? O que está querendo dizer essa reportagem aqui? Então, ontem, eu até mandei isso aqui para o Fernando Miller, meu amigo, um beijo para ele. E, justamente, eu falei para ele, então quer dizer que, assim, se o Vorcaro ele pedir um iFood, se ele pedir um iFood, o iFood está envolvido com o Banco Master. É mais ou menos isso, né? Então, se ele comprar com o Mercado Livre vende mercadoria, Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. É tipo isso que está dando a entender, né? E aí vocês vão... A gente vai entender junto também o que está querendo dizer aqui. A Bion, que é uma empresa que tem o banqueiro Daniel Vorcaro como principal acionista, fechou pelo menos 303 milhões e 650 mil em contratos com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2025. O acordo se deu para fornecimento de insulina ao Ministério da Saúde. Só pelo primeiro parágrafo aqui, gente, só não querendo ser chata, mas só pelo primeiro parágrafo aqui. A negociação foi com o presidente Lula? Vocês acham que o presidente Lula ele chega lá, opa, manda um WhatsApp aqui pro Alexandre Padilha, falou, Alexandre Padilha, como é que tá o estoque de insulina aí? Opa, tá meio baixo, viu? Pô, tá mandando o Pix aí, eu mando para quem? É para Bion, que pode mandar aquele Daniel Vorcaro, pode mandar para ele. Opa, então é nós. Gente, é como se fosse assim, do jeito que eles colocaram aqui, como se fosse... comprar um pastel na feira, tal, um caldo de cana, tal, do presidente Lula foi lá e pagou pelo negócio. Então, primeiro, esse acordo se deu para fornecimento com o Ministério da Saúde, fornecimento de insulina. A empresa de biotecnologia emitiu fato relevante de, ao menos, 2 contratos com parceria estimada de 10 anos. Em 30 de junho de 2025, com 142 milhões, Ministério da Saúde adquire insulina humana para fornecimento do SUS. Em 3 de novembro de 2025, também 131 milhões para entrega de insulina Glargina ao Ministério da Saúde. E aí é o que eu falo para vocês. Como disse o Leonel Rádio aqui no comentário. E parabéns ao governo que está comprando insulina para quem precisa. Qual é a irregularidade? Então, é uma tentativa a todo o tempo de colocar os grandes nomes da base governista conectados a alguma ação do Daniel Vorcaro. É impressionante como isso não cessa, como isso não para, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer, porque a todo dia, a todo tempo, existe reportagens como essa aparecendo por aqui. E aí também tem mais uma outra que apareceu hoje, que eu vou trazer para a gente desconstruir junto aqui. Ex-ministro de Dilma sobre atuação com Master seguiu a legalidade. Ricardo Leiser afirma que proposta para incluir bancos privados no Minha Casa Minha Vida seguiu normas normais. Normas legais, aliás. Normas normais é bom, né?
Aí aqui, os ministros dos esportes da época do governo Dilma, Ricardo Leiser Gonçalves, se manifestou sobre a atuação junto ao Ministério das Cidades para tentar inserir o Banco Master no Minha Casa Minha Vida. Leiser afirma que seguiu os mais rígidos padrões de transparência na condição de diretor da VBG Engenharia e Empreendimentos, quando levou a proposta ao Banco Master e a outros bancos também, na época do governo, ao governo Lula, em março de 2024, tá? Então, aqui, ó, segundo o ex-ministro, a iniciativa consistia em uma agenda pública com registro de documentação assinada e protocolizada em nome das empresas. Então, o negócio era o seguinte, ele tentou fazer com que a União repassasse recursos de bancos privados para que eles contratassem construtoras para erguer unidades do Minha Casa Minha Vida, em cidades com menos de 80 mil habitantes, sem vinculação ou dependência financeira com a Caixa Econômica Federal, tá? Foi por isso que ele fez esse negócio. E aí aqui tem a nota dele, dizendo que foi tudo feito conforme a legislação, tanto no que diz respeito às instituições financeiras, quanto às normas que regulamentam o programa Minha Casa Minha Vida e respeitando o papel da Caixa Econômica Federal nesse programa. Aí ele diz assim, a proposta era que os recursos fossem depositados numa conta vinculada ao Ministério das Cidades, que faria o repasse às instituições financeiras e que a fiscalização dessas instituições fossem realizadas pelo banco que eles iriam escolher. Não, mentira, pelo Banco Central do Brasil. Olha que louca. Não, vamos lá, vamos ver de novo. Que os recursos fossem depositados numa conta vinculada ao Ministério da Cidade, desse banco que eles iam escolher, e eles fariam repasse às instituições financeiras e a fiscalização dessas instituições fosse realizada pelo Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ia fazer ia também conferir toda a legalidade, ia fiscalizar, né? Ia fazer o papel aí, fiscalização e regulação dessas instituições financeiras, conforme o que ele queria fazer aqui. Então, é isso, gente, para não deixar tudo nas costas da Caixa Econômica Federal. Era basicamente, a grosso modo, era basicamente isso. Também foi uma notícia que surgiu hoje aí, colocando o nome da Dilma e colocando o nome de ministro e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa, o tempo todo, desconstruir aquilo que a gente vê num primeiro momento, tá? Porque quando você pega uma matéria que fala assim Ricardo Leiser afirma que tinha uma proposta do Banco Master para o Minha Casa Minha Vida, o que você vai pensar? Né? Que a primeira matéria do Metrópolis que eles soltaram hoje foi essa aqui, ó. Ó a matéria dos caras, Paulo Capelli. Ex-ministro de Dilma tentou incluir Master no Minha Casa Minha Vida. O que você vai pensar? Que desde o governo Dilma está acontecendo alguma situação envolvendo esses bancos do conglomerado do Master. É isso que você vai pensar, entendeu? Mas não tinha nada disso, era um modelo sem subordinação administrativa ou financeira com a Caixa Econômica Federal, mas que ia ser regulado pelo Banco Central, entendeu? Para que a construção dessas casas fossem feitas em conjunto com esse banco aqui, tem o Digimais também, o Banco Genial, tal, que, enfim, era para poder financiar a construção dessas moradias aí, entendeu? E isso não ficar necessariamente tudo na mão da Caixa Econômica Federal. Então, receberiam recursos da União e ficariam responsáveis por contratar as construtoras para reerguer as residências. Como eu disse, que seria... Então, era isso. A União ia mandar dinheiro para esses bancos escolhidos para eles contratarem as construtoras e elas fazerem o Minha Casa Minha Vida. Era isso que era para ser feito e tirar isso da mão da Caixa Econômica Federal, que é a atual responsável hoje. Então, porque seriam aqui para cidades com até 80 mil habitantes, né? Então, também ia ficar muito difícil, muitos braços para a Caixa Econômica Federal controlar, e por isso que ele fez essa proposta. Então, não tem nada a ver, estão querendo literalmente tirar aqui o coelho da cartola.
Bom, gente, vamos lá. Aqui a Xanda falando. Boa noite, companheiras. Linda maravilhosa. Boa noite, a nossa chefinha. Gente, vamos lá através do Superchat e do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Então tá aqui a nossa meta embaixo. Nossa meta é de R$100, mais 2 membresias. Mandem Superchat ou mandem Pix para folhademocrata@gmail.com. Bom, dadas aí desconstruindo para variar notícias, né, que é o que a gente mais faz nessa terra de meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha só, empresário, essa daqui eu quis trazer, eu não sabia nem dizer para vocês se isso aqui não era bagaceira, porque para mim isso aqui é uma grande bagaceira. Vou mostrar para vocês. Olha quem que resolveu aparecer pedindo suspeição do Toffoli. Ai, que Batista, gente. Ai, que Batista. Alega a relação de Toffoli com o Banco BTG e pede a suspensão do ministro. A defesa do empresário Eike Batista pediu ao presidente do Supremo, Fachin, a suspeição de Toffoli no caso em que ele analisa disputa sobre o direito de preferência por debentures. Os ativos leiloados em 2021 fazem parte da garantia dada por Eike Batista em acordo numa delação premiada com o PGR. A alegação de Eike é que Toffoli subestimou os valores das debentures e que o ministro mantenha uma relação pessoal com o dono do BTG Pactual, André Esteves, que estava lá no resort da Yaya, né? Tem aquele vídeo lá do Toffoli fumando charuto e realmente o André Esteves estava com ele lá, tá? Então, assim, só para vocês verem o nível do negócio, tipo, o Eike Batista, que inclusive vocês lembram, né? O filho do Eike também. O filho do Eike também não é muito bom no volante, que nem o Gustavo Gayer, né? Não sei se vocês lembram. Boizinho, acabou atropelando uma pessoa lá no norte do Brasil. Quer ver? Nossa, hoje eu já comecei sem querer com lixo, tá? Acabei vindo no lixo. Thor Batista, esse mesmo. É absorvido, é ótimo, absolvido em caso de morte de ciclista por atropelamento, tá? Que foi em março de 2012 em Rio Petrópolis. Filho de Eike foi condenado na primeira instância, mas a defesa recorreu. Lembram desse babado aqui, gente? Pois é, mas eu lembro. E Eike Batista sempre, né, empresário aí de transações bastante duvidosas e pedindo a suspeição do Toffoli, né? É isso que acaba acontecendo. Agora vai virar a famosa palhaçada depois disso daí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!